lá. Nosso tema de hoje, né? Para quem não me conhece, eu sou Viviane Guimarães, sou mentora em transformação de vidas e idealizadora do Felizes para Sempre 3 pontinhos. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho de como curar essa criança ferida. Ok, então eu sei que eu tenho memórias traumáticas gravadas no meu inconsciente. Tá tudo lá armazenado. E agora, né? O que eu faço com isso? O que adianta eu saber se eu não sei como lidar, como melhorar tudo isso, como fazer diferente? Então é isso que a gente vai falar agora. O que é possível fazer para que a gente possa curar essas memórias inconscientes? Como que a gente pode fazer essa cura da criança interior? Nós precisamos aprender a encontrar a nossa criança em momentos de trauma. Então, o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender a identificar no hoje, no adulto, aquilo que está me bloqueando. Quando você percebe uma angústia, uma dor, vou te ensinar, presta atenção numa coisa. Sabe aquelas coisas que você repete, que aí você pensa assim, gente, não é possível que eu tô passando por isso de novo. Odeio quando isso acontece. Estou repetindo de ano. Eu já vivi essa situação, eu já sofri com essa situação não sei quantas vezes e estou passando por isso de novo. Não é possível. Tem bloqueios inconscientes que você precisa identificar, que você precisa limpar, para que você consiga se soltar como adulto e seguir em frente. Tudo que te gera angústia, dor, sofrimento, a gente só percebe 10% dessa angústia. Nossa, que tão magoada com meu marido. Fiquei tão magoada com a minha esposa quando ele falou isso. Você tá vendo só o que seu marido falou, só o que sua esposa falou. Mas por trás, por que isso te machuca tanto? E aí você vai entrando. Mas por que isso me incomoda tanto? Por que quando ele fala isso me incomoda tanto? E por que sentir isso me incomoda tanto? E você vai ver que lá dentro, lá no seu inconsciente, existe algum registro traumático que foi acionado por aquela ação no hoje. Entenderam? Como se você tivesse realmente rodando o disco repetido, voltando a fita. Aconteceu isso aqui hoje, disparou lá atrás, lá no seu inconsciente, aquilo que estava te incomodando, aquilo que te machucou lá atrás. Então é assim, esse é o primeiro passo, é você ter coragem de prestar atenção, sair do automático e prestar atenção no que está te bloqueando hoje como adulto. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Quando... Vou dar exemplo daquela música que fala um negócio, tá? Vou contar isso. Vou contar pra vocês, conta pra ninguém não. É o seguinte, teve uma... eu tava fazendo um trabalho e fiz uma enquete e uma pessoa fez uma piada do meu trabalho. Sabe, assim, nossa, tinha tanto amor. Eu fiz um negócio tão bonitinho, sabe, assim, com carinho e tal. E a pessoa fez uma piada bem ridicularizando o que eu estava fazendo. Então, assim, foi bem... Gente, foi só uma piada, foi só uma pessoa. Não pode. 800 que estavam ali achando super legal a enquete e respondendo, interagindo. Uma pessoa fez uma piada, né, daquilo. E foi só uma piada também, né? Gente, mas aquilo... nossa, como que pode? Como que alguém pode fazer isso? Eu tô aqui doando meu tempo com amor e a pessoa faz uma piada. Aí eu falei, Viviane, o que é isso, né? Bobagem. Lembra da nossa live passada? Críticas não podem te levar ao inferno e nem elogios podem te levar ao céu. Isso é uma pessoa com uma boa autoestima. Mas vamos falar de autoestima lá no grupo, né? Hoje nós estamos falando de criança ferida. Enfim, eu vi que aquilo despertou algo muito doeu. E eu falei, gente, tem coisa aí atrás. Porque me incomodou, me entristeceu, sabe? Falei, tem coisa aí atrás. E aí eu fui lembrando, aquele dia também que fulano falou não sei o quê, me incomodou. O que me incomoda quando alguém
brinca, faz piada, ridiculariza o que eu tô fazendo, o que eu tô doando, o meu trabalho. Por que isso me incomoda? Vamos buscar. E aí fui fazer a meditação, né, que eu vou convidar vocês depois, para participarem do desafio WhatsApp 8 semanas, onde na quarta semana a gente começa a trabalhar com a cura da criança interior, e aí tem uma meditação, um exercício meditativo muito profundo que a gente entra e mergulha para encontrar essas memórias traumáticas. E fui fazer, fiz a meditação, voltei. Gente, eu encontrei um momento, a mente te guia. É um processo incrível isso. Quando você se permite, quando você tem coragem de olhar, de silenciar e mergulhar na mente inconsciente, ela te conduz. E a mente me conduziu para um momento onde eu tinha, acho que eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. E naquele momento eu estava ali, eu estava fazendo uma oração e eu mandava um monte de beijinhos. E naquele momento a minha mãe e a minha irmã estavam no quarto e riram de mim. Porque era engraçado mesmo que eu ficava mandando 50 beijinhos. Era beijinho para todo mundo, papai do céu, mãe do céu. Então, assim, era um momento de muito amor para mim, muito importante para mim, que era a minha oração da hora de dormir. E a minha mãe e minha irmã acharam engraçado. O que eles fizeram demais? Nada. Foi só engraçado, eu lá mandando 50 beijinhos um atrás do outro. E elas riram. Naquele momento, quando eu voltei, que eu olhei para aquela situação, a minha dor era enorme. Porque a sensação que eu tive, a memória traumática que eu registrei é: se você demonstrar amor desse jeito para as pessoas, elas vão rir da sua cara. Elas vão fazer piada com a sua cara. Elas vão ridicularizar você. Foi isso que eu armazenei naquele momento. Foi um momento bobo, uma coisa assim, nada a ver. Só que naquele momento eu armazenei isso. Vão rir da sua cara, hein, Viviane? Quando você demonstrar amor, vão rir da sua cara. E aí, quando a gente percebe isso, e na mente, você consegue curar aquela situação, fazendo o quê? Dando para você mesmo aquilo que faltou naquela situação. Tá entendendo? Isso é curar sua criança interior. Você consegue acessar a memória dolorosa, você vê qual foi o registro, você vê o que faltou naquela situação e você dá aquilo para você naquela situação. Houve um outro momento também que eu voltei e eu percebi, na minha criança, eu tenho, o meu irmão mais velho, ele tem síndrome de Down e autismo. E eu percebi que a minha criança, ela achava que ela também tinha síndrome de Down. Inclusive, eu vi depois nas fotos, minhas fotos, né, de criança, que até o meu ficava assim com a cabecinha baixinha e com o olhinho assim, sabe? Porque o Dawson tem sempre o olhinho, meu irmão lindo, que eu amo tanto. E eu pensava que eu tinha também. E aí eu voltei naquela situação porque muita coisa eu não realizava porque eu achava que eu não era capaz. E estava ali a janela traumática que me bloqueava. Tá vendo a lindeza e a profundidade disso tudo? E o mais legal, gente, que isso é uma coisa muito minha. Eu já fiz e tem, se vocês pesquisarem, tem muita coisa sobre cura da criança interior. Mas isso é muito meu. Fui eu que percebi isso comigo na minha vida e com os meus pacientes. Que é possível você acessar a memória e você dar para você mesmo aquilo que faltou naquele momento. Faltou amor? Então você vai dar amor para você mesmo. Faltou compreensão? Você vai dar compreensão. Você se sentiu abandonado? Você vai se acolher. Entenderam? É assim que funciona. Só que o primeiro passo é sempre silenciar. Vou repetir isso, vocês vão ouvir eu repetir isso pela vida toda sem parar. Primeiro passo para você conseguir acessar as memórias traumáticas, para você limpá-las do seu sistema, é o silêncio. Então, primeiro você se coloca numa posição, a gente faz isso, eu ensino isso tudo direitinho no desafio, você se coloca, mas você já pode começar a praticar. Não vou fazer o desafio, como é que eu vou fazer? Vai fazer isso que eu tô falando. Você vai sentar numa posição, você vai primeiro identificar aquilo que está te bloqueando. Espera só um pouquinho, gente. Tem um negócio aqui, Fernanda.
Enviar solicitação para participar do seu vídeo ao vivo? Como que é isso? No Instagram eu não entendo. Ah, não sei fazer isso não. Vê. Se descobre aqui depois. É do Instagram. Responder negócio no YouTube. Ah, tá. Estão perguntando ali no YouTube. Tá, gente, vamos lá. Então, o primeiro passo é silenciar. Você tem que ter coragem de parar, sentar, uma posição cômoda, coluna reta, os braços soltos, pernas soltas e respira. Aí você vai respirar, fazer isso que a gente fez hoje no começo. Respirar e conectar com o seu eu interior. Fez isso? Aí você vai trazer, quando você estiver bem calmo e sereno, você vai trazer para sua mente a situação que você está se sentindo bloqueado. No meu caso, nossa, me senti muito magoada, a mágoa, a tristeza, por a pessoa ter feito piada com o meu trabalho. Ok, aí você traz na mente aquela situação. E aí, deixa a mente te levar. Gente, é fantástico as coisas que acontecem. Eu fico chocada toda vez que a gente faz, né, nas turmas do desafio. Aqui no consultório, eu vi pacientes dando saltos incríveis com essa cura da criança interior. E sim, é possível você fazer isso sozinho, tá? Se você não for participar do desafio WhatsApp comigo, não tem problema, você vai fazer isso sozinho. Sentou, silenciou, acalmou, mergulha na mente inconsciente. Lembra que você está entrando, é como se você estivesse entrando para dentro de você, para encontrar as suas respostas. Então é isso, é a sensação de estar mergulhando dentro de você. E aí lembra, a mente que vai te conduzir. Não força. Às vezes eu já fiz muito isso, cometi muito esse erro. Às vezes a gente senta, tipo, né, igual eu tenho esse foco aqui, eu quero trabalhar, e você senta lá e começa. Vou ver isso. Eu vou ver, não vai ver nada. Não força. Traz, mergulha, silêncio, silêncio, silêncio. Quando você estiver bem calmo, você traz a angústia, né? Por que me incomodou tanto, mente? E a mente vai te conduzir. Gente, é uma verdadeira viagem para dentro de você. É isso que acontece. Na meditação que a gente usa no desafio, eu vou te conduzindo nessa viagem, te levando nos processos, né, para a mente entender que você está voltando no tempo, é um túnel do tempo, e aí quando você sai naquele lugar específico que a mente quer que você entenda. Então, assim, já aconteceram coisas incríveis. Eu tive uma paciente que ela, na primeira vez que ela entrou em contato com a criança foi uma paciente de consultório, de 2 anos de terapia, e ela teve um salto incrível depois que ela praticou essa meditação. A primeira vez que ela entrou em contato com a criança não queria olhar na cara dela. Então, não quis ver ela, e ela estava no campo, porque tem isso também, a mente vai te levar para onde ela quiser. A criança estava no campo, como é que fala? Uma quadra, uma quadra, como se fosse uma quadra suja, toda vazia, solitária, e naquela quadra suja. Quando foi na segunda vez que ela fez a meditação, a criança chorava. Ah, tá, ela perguntava para a criança, né? Por que a criança não queria nem olhar para a cara dela? E aí a criança chorava e começava a responder: você me abandonou. Você abandonou os nossos sonhos. Você me deixou sozinha. E ela chorava, ela disse que, né, ela chorava, aí ficam as duas chorando. A criança e ela chorando, até que a criança permitiu que ela se aproximasse. Gente, é um milagre. Só vivendo para poder entender. Não adianta eu explicar isso para vocês aqui, que vocês vão falar assim, isso é loucura. Não, se eu contar para vocês, questão de abuso, sabe? Já foi visto na criança interior, a pessoa voltar lá e ver a cena e quebrar a casa inteira onde aquilo aconteceu. Então, assim, a mente te conduz para te libertar daquela situação. Por exemplo, a situação que eu estava contando para vocês, onde eu voltei, que eu achava que eu tinha síndrome de Down. O que eu falei para minha criança? Eu me aproximei e falei: você não tem nada. É só o seu irmão que tem. Abre os seus olhos, você é capaz. Nós vamos realizar muitas coisas ainda. E naquilo, a sensação que eu tinha é como se a gente se conectasse de novo e se aquela criança
abrisse os olhos. E a partir dali eu deslanchei na minha vida profissional. Porque eu entendi, eu curei aquela carência que me fazia acreditar que eu não era capaz. Entende? É isso que acontece. São milagres incríveis que vão acontecendo. Não, já teve cada experiência. Teve uma experiência de uma paciente também que eu achei incrível. A primeira vez que ela fez, ela visualizou a criança triste numa cena chorando. E a segunda vez que ela fez, ela visualizou a criança, a criança brincando, sorrindo. E ela falou assim, não, Viviane, mas aconteceu uma coisa muito louca, porque de repente parece que eu abraçava a criança da outra cena, a triste, a primeira, e depois abraçava a criança feliz da outra cena. E aí parece que eu abraçava as duas. Gente, vocês têm noção do que a mente estava fazendo? A mente estava integrando. A mente estava integrando a criança que sofreu, que chorou, com a criança feliz. E a partir daquele encontro das duas crianças, a pessoa se sente inteira. A gente se sente inteira de novo para se libertar. Então, o processo é esse. É você ter coragem de olhar para o que está te bloqueando, identificar os seus bloqueios de adulto. Identificou os seus bloqueios de adulto, silenciar. Escolha um momento, sente, silencie e mergulhe na mente inconsciente. Deixa a mente te conduzir, não força nada. E aí você vai vivenciar, vai conseguir enxergar, vivenciar situações incríveis. Vocês podem pesquisar também, tem muita coisa interessante sobre cura da criança interior, sobre o que acontece. A mente é muito sábia e ela te conduz para essas transformações. Então, a gente vai, quando a gente aprende a empreender esse caminho, né, de silenciar e de olhar para dentro de nós mesmos, a gente aprende a curar as nossas próprias carências. Eu acho que essa é a grande sacada da vida. Não espere que ninguém vá curar as suas carências. Não espere que ninguém vá preencher aquilo que você está sentindo falta. Se você vivenciou um trauma de abandono, a gente tem a tendência a esperar que as nossas relações posteriores, principalmente relações afetivas, amorosas, vão suprir essas faltas. Não vão. Você vai fazer, sabe o quê? Você vai ser um ser quebrado, que vai se conectar com outro ser quebrado, e vocês dois vão viver um sendo a muleta do outro. Desculpa falar, mas eu vou falar. Porque é isso que a gente faz. A gente conecta com o outro não para viver uma relação de amor, de dois inteiros, do encontro entre dois seres inteiros, curados. A gente não faz isso. A gente é carente e sente falta e você se conecta no outro para curar aquela falta. Dançou. Vai ser um problemão. Claro, gente, que a gente aprende com tudo isso, né? Quem vê fala assim, então ela não casou assim, não. Casei assim também. Casei desse jeito, para curar a minha carência. Né? Eu tinha as minhas carências, meu marido tinha as dele, e a gente se encontrou ali, né? Cada um com a sua muleta, e um foi virando muleta do outro. Graças a Deus, né? Isso é tema para outra live, a gente foi usando, né, os nossos problemas, as nossas dores, para gerar crescimento. Transformar dor em crescimento, é outra live. Transformar dor em crescimento, porque aí a gente vai curando, cada um curando as suas carências, a gente vai alcançando e se tornando dois inteiros, para ter uma relação legal, e não mais uma relação baseada, né, em um ser muleta do outro, porque é muito ruim. E, nota aí que eu vou fazer uma live sobre isso. Está na hora da gente viver relacionamento de verdade, a gente já está pronto. A humanidade, o ser humano, nós já evoluímos para ter relacionamentos verdadeiros. Verdadeiros de dois inteiros. Então, para de esperar aí o seu marido, seu namorado, sua namorada, resolver seus problemas na sua vida, porque eles não vão resolver, não. É você que tem que resolver. Vai curar sua criança interior e para de encher o saco dos outros. Pronto, falei. Falei besteira. É isso mesmo. Para de ficar esperando que o outro vai curar sua carência. Aí fica lá, ninguém me ama.
Ai, como eu sofro. Ai, você não me ama, você não atende os meus desejos. Para, gente, não vai atender, não. É você que tem que fazer isso. É você que tem que se amar, é você que tem que atender seus desejos, é você que tem que olhar para dentro de você e cuidar de você. Tem gente falando coisa aqui. Não dou conta de responder tudo, não. Mas é isso, entendeu? Olhem para vocês, curem a vocês mesmos, plantem o seu jardim, parem de esperar dos outros. Essa é a ideia. Vou colocar para vocês uma frase que eu adoro, é do Shakespeare, né? Plante o seu jardim e decore a sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Então é isso, plante o seu jardim e decore a sua alma, não fique esperando ninguém lhe trazer flores. E aí agora eu completo essa fala, essa é da Viviane. Porque se você ficar esperando, talvez você está sonhando em ganhar rosas vermelhas, em plantar rosas vermelhas no seu jardim. Mas aí o fulano ou a fulana vai te trazer margarida branca. E aí você vai fazer o quê? Vai plantar margarida branca? Você não quer margarida branca? Então vai lá, meu filho, vai lá, minha filha, e compra suas rosas vermelhas. Paga o preço para ter aquilo que você quer. Vai lá, compra suas rosas vermelhas, paga suas rosas vermelhas e planta suas rosas vermelhas. E aí, quando o fulano ou a fulana te trouxer margarida branca, você põe as margaridinhas lindas no meio das rosas vermelhas. E seu jardim vai ficar mais lindo ainda. Porque você não precisa que o outro construa o seu jardim. Seu jardim já está construído. O outro só vai complementar aquilo que já existe. Entendeu? Isso é uma relação saudável e para a gente alcançar isso, a gente precisa curar a nossa criança ferida, a nossa criança interior.